Conflito. Essa palavra que para muita gente pode gerar uma atitude de repulsa ou uma atitude de eu quero partir para a briga. Qual é o seu perfil? Você tem medo do conflito ou você gosta dele? A Lei da Mediação completou 3 anos agora em junho e o que isso significa? Que desde 2015 o Brasil passou a considerar a mediação de conflitos como um método, uma solução para a resolução das suas questões, tanto no âmbito privado quanto na administração pública. Isso refletiu na materialização numa lei de uma prática que já vinha acontecendo há muitos anos e mundialmente, desde os anos 70, os Estados Unidos já adotam essa forma que inicialmente era chamada de alternativa de solução de conflitos e hoje a gente traz o tema de método adequado de solução. Solução, gestão, prevenção, conflito. Ele é positivo, ele é negativo, cada um pode experienciar de uma forma diferente. Na visão contemporânea, o conflito ele não é em si positivo ou negativo. É a forma como você vai reagir ao que acontece que vai dar o tom. Se você conseguiu superar, teve resiliência para lidar com essa situação, se você aprendeu algo, se você consegue perceber o que esse conflito traz pensando numa necessidade. É uma necessidade das empresas, a necessidade de se reinventar, de estar sempre construindo, transformando, dando nova forma, transcendendo as suas próprias limitações. Então, pensar na mediação de conflitos é ter mais possibilidades para lidar com uma questão. Não necessariamente você precisa levar para o judiciário. A mediação tem essa potência de garantir que uma solução possa ser construída pelas pessoas envolvidas na situação. O que é trabalhado na mediação não é compartilhado, diferente num processo judicial, que tem uma sentença, tem a publicidade. Pensar na mediação de conflitos é também pensar no tempo, na gestão do custo, na gestão do risco. Quando você inicia uma demanda judicial, você não sabe quanto tempo você vai esperar, você vai aguardar, o quanto de energia você vai ter que mobilizar para acompanhar esse processo e você não controla o que está acontecendo. Na mediação é diferente. Há uma pessoa, um terceiro imparcial que vai facilitar esse processo de comunicação. Esse terceiro, ele não tem o poder para decidir. É diferente de um juiz ou de um árbitro, na arbitragem, por exemplo. Esse terceiro, na verdade, tem esse papel de construir essa ponte para que uma solução consensual seja co-criada. E isso amplia a perspectiva, porque quando você pensa no âmbito somente jurídico, no aspecto técnico, apenas do âmbito legal, você restringe uma questão a um ponto. E a mediação permite que você expanda e considere outros aspectos que podem ser igualmente importantes para a solução de uma questão, principalmente se você tem uma relação continuada entre sócios, entre parceiros, que dependem mutuamente das suas relações para o desenvolvimento das suas atividades. Então, olhar para isso é mais uma possibilidade, sem excluir o judiciário como uma via também possível, mas é um olhar estratégico para os conflitos, considerando também que o advogado ele é fundamental nesse processo. É a pessoa de confiança das partes. Então, inseri-lo no processo de mediação é assegurar que as partes estão se sentindo apoiadas e sim, o contorno jurídico, o aspecto legal, todo esse aspecto técnico será considerado. Então, advogados, vocês são muito bem-vindos. É uma parceria que a gente constrói na mediação de conflitos. Pensar em conflito é também considerar que no dia a dia você pode adotar novas maneiras de reagir a uma questão, de desenvolver novas habilidades e competências diante de uma divergência. É muito comum a questão da comunicação. Então, uma técnica que no dia a dia você pode trabalhar é o resumo. Quando você traz um resumo, quando você traz essa maneira de conferir se a mensagem está chegando, você reduz a chance de ruído na comunicação. Pensar também em outras estratégias como a escuta empática, a escuta ativa. É quando você considera o que está sendo dito e você escuta com o seu corpo inteiro. Você estabelece gestos para que a pessoa perceba que você está sim compreendendo. E a presença é fundamental para uma conexão. Os conflitos, em boa parte das vezes, eles acontecem porque as pessoas têm percepções diferentes sobre uma mesma situação. Pensar no conflito é considerar que nós temos diversos métodos para a solução das divergências, é considerar que há habilidades e competências que nós podemos desenvolver, considerar que há também um estado de presença, é como você vai lidar
com as situações no cotidiano e no dia a dia. Eu sou Cristina Lobato, uma das sócias do Grupo I Can, trabalho especificamente com a área de projetos especiais. Minha formação de origem é no direito e eu atuo com mediação de conflitos desde 2011. Esse é o tema que desperta o meu entusiasmo. Eu me considero uma agente de cultura de diálogo porque eu desenvolvo diversas atividades sempre pensando nesse foco, no diálogo. E eu considero o diálogo como abertura ao outro. E eu sigo considerando que estar aberto ao outro é considerar o que nós podemos aprender com cada encontro.